Calma, o título desse vídeo é um clickbait. E é um clickbait justamente para chegar no argumento que eu quero chegar. Vamos lá. Bom, essa semana a gente teve aí mais uma polêmica envolvendo quadrinhos mainstream principalmente, né? Ou seja, aqueles quadrinhos que são famosos, de personagens famosos, mas aparentemente é uma polêmica envolvendo pessoas que não leram esse quadrinho, né? Eu vou chegar lá também pra explicar isso. Saiu uma revista chamada Batman Urban Legends número 6, a edição 6, que é uma revista atual, mensal da DC Comics lá fora, que conta histórias pequenas com os personagens relacionados ao núcleo do Batman. Então a gente tem o Capuz Vermelho nessa revista, tem a Batwoman, tem o Robin, Tim Drake, tem até mesmo a Mulher Maravilha, por algum motivo. E aí, numa dessas histórias, a gente tem um foco no Tim Drake, que é o terceiro Robin, né? Pra quem não sabe, o Tim Drake é um dos Robins. Muita gente já usou a alcunha de Robin. A gente teve o Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake e o Damian Wayne como Robins principais, mas tivemos muitos outros Robins, tá? Duke Thomas, Carrie Kelly, Stephanie Brown, e eu vou chegar nela. Então, o Tim Drake, ele é o terceiro Robin, ele ainda é Robin hoje em dia, que é até uma crítica que eu tenho pra DC, ele já deveria ter se tornado um outro herói, porque a gente tem o Robin Damian Wayne, que é o atual, né? E aí nessa edição a gente tem o que parece ter sido o Tim Drake se assumindo não, né, dando a entender que é um homem bissexual. Porque ele não afirma isso com todas as letras, mas tem uma cena ali que ele se interessa em ter um encontro com um amigo dele, o Bernard. E aí, logo depois, a DC Comics veio com um comunicado confirmando que, de fato, a partir dali, né, a gente poderia considerar oficialmente que o Robin Tim Drake é, de fato, um homem bissexual. E isso bastou pra internet explodir, né, todo mundo, né, julgando a decisão da DC, quer dizer, um lado específico da internet, e falando, né, com as desculpas de sempre, que agora os quadrinhos são só lacração e que por isso que quadrinhos está vendendo pouco. Que é uma mentira, né? Já foi desmentido por várias vezes. O site Jamesons, que eu gosto muito, inclusive bota o logo deles aí na tela, eles já desmentiram isso várias vezes, eles fazem thread no Twitter, mas aqui não é o foco. O importante é que muita gente rechaçou essa novidade, né? Principalmente a galera mais reacionária na internet, pessoas que não aceitam mudanças, ou pessoas que não aceitam ver minorias ocupando espaço, né? De fato, que até então, 30 anos atrás, nos quadrinhos era muito difícil você ter um personagem gay, ou um protagonista negro, ou uma protagonista mulher com uma verdadeira, né, história envolvendo ela sem depender de um homem. Então isso era muito raro. Antigamente existia, é óbvio que existia, mas era muito raro. E hoje em dia isso está acontecendo algumas vezes e está desagradando aí uma parte do público que se diz leitor, né? Se diz leitor, mas na verdade não lê nada hoje em dia, de fato. Então, antes de chegar na minha crítica, eu quero dar uma passada aqui pela história. Eu tô até com ela aberta aqui, que é basicamente uma história, é uma continuação, tá? Que já estava acontecendo na edição anterior, então para você entender de fato, você tinha que ter lido as edições anteriores, e acontece que o Tim Drake chega no covil de um vilão, e o Bernard, que é o amigo dele, quer dizer, o Tim Drake como Robin, né? E o Bernard tá lá preso, e o Tim Drake tem que resgatá-lo. E é até interessante porque o Bernard, ele revela que ele sabe lutar, que ele tem sido treinado, tem se treinando para poder lutar e não ser simplesmente uma pessoa indefesa, né? E aí os dois se juntam e lutam contra o vilão e os seus capangas, os seus asseclas e tudo mais. E aí no final o Bernard vira pro Tim Drake e fala até que, sem saber que ele é, né? Vira pro Robin sem saber que ele é o Tim Drake, fala que, pra dar um recado pro Tim Drake, que ele gostaria de ter finalizado o encontro dele, porque na edição passada eles se encontraram de maneira casual numa festa, e aí o Bernard expressa essa vontade de rever o Tim Drake de fato com mais calma. E aí corta pro final da edição, a gente tem uma cena do Bernard perguntando se o Tim Drake aceita ir no encontro com ele, e o Tim Drake aceita. Essas foram as páginas que correram a internet nos últimos dias, só que é muito importante que a pessoa leia a edição inteira e entenda o contexto, porque quando a pessoa fala, agora o personagem é bissexual, agora ele mudou completamente do nada, é uma comprovação de que aquela pessoa não leu o conteúdo, ela só viu a novidade jogada na internet e não sabe do que tá falando, né? A pessoa muitas vezes fala, eu entendo de quadrinhos, eu entendo de Batman, e na verdade você tá passando vergonha porque você nem pegou a revista pra ler, né? Toda essa história do Tim Drake, como Robin nessa edição, ela é baseada num pensamento constante que ele tem, o Robin, o Tim Drake. No que ele é? Ele tá com muitas dúvidas internas sobre o que ele é, justamente
por ele ainda ser um Robin, né, mesmo com o Damian em andamento, em ação, e ele tá querendo se encontrar ali no mundo, ele tá com muitas dúvidas, ele não sabe exatamente o que ele é. Isso funciona como uma metáfora ótima para uma pessoa que tá se descobrindo, né, sexualmente, ou que tá se questionando sobre as suas verdades, ou sobre o que de fato gosta ou não gosta, ou o que se interessa nesse mundo. E na história completa tem 2 páginas incríveis que depois da missão resolvida, depois do covil do vilão destruído, o Tim Drake ele se questiona. Ele fala exatamente assim que como se tivesse mudado uma programação dentro dele, ou que na verdade não mudou e sempre esteve ali. Ele usa essa frase, então, tipo, é uma frase clara pra dizer que, tipo, eu não me descobri dessa forma, eu apenas sou e sempre fui. E aí, inclusive, ele até fala com uma pessoa nessa próxima cena, que eu não vou falar muito quem é essa pessoa porque é spoiler, mas ele tá aí na tela e a pessoa fala pra ele que não acha que é uma coisa que ele escolheu, é uma coisa que ele é. Isso é uma verdade não apenas para a sexualidade, mas muita coisa que a gente é nesse mundo, de fato, como seres humanos, como membros da sociedade. E aí essa pessoa vira pro Tim Drake e fala, cara, deixa rolar, você eventualmente vai entender melhor o que você é e vai descobrir mais a respeito. E aí que é o ponto de virada. E aí que a gente vai para a próxima página e a gente tem o Tim Drake visitando o Bernard e aceitando ir no encontro com ele. Numa cena super singela, super tranquila, sabe? É até uma forma que muito inteligente de abordar, porque você deixa claro o que está acontecendo ali e ainda deixa um gancho para a próxima edição, que essa história vai continuar. E aí eu tenho 2 pontos. Primeiro, o Bernard ele não é um personagem criado agora. Ele foi criado em 2004 na Robin 121, que era o Tim Drake protagonizando, ou seja, tem muitos anos que o Bernard existe nas HQs, ainda que não seja um personagem grande e nunca tenha sido explorado de fato. E antigamente, quando ele conheceu o Tim Drake, ele tipo, era amigo do Tim, brincava com ele e tudo mais, então eles já tinham aquela relação de amizade desde muito tempo, tanto que o Tim, ele lembra quem é o Bernard, e o Bernard, de fato, lembra quem é o Tim, na edição passada, quando eles se encontram na festa. Então, só contextualizando quem é o Bernard, pra quem se perdeu, pra quem acha que esse personagem foi criado agora só pra ser uma espécie de namorado do Tim Drake, que a gente nem sabe se vai ser de fato, eles podem simplesmente sair no encontro e ficar amigo depois dali, né, se não der certo. E um outro ponto, que aí a gente chega no título desse vídeo, é que assim, eu vi muita argumentação contra essa novidade aí do Tim Drake sobre ele ser bissexual, e muita gente falando que a DC jogou a história dele no lixo porque durante anos ele foi namorado, ele teve um relacionamento muito intenso com a Stephanie Brown. Stephanie Brown é essa senhorita aqui, ela nos quadrinhos ela é uma heroína chamada Spoiler, durante muitos anos no Brasil ela foi chamada de Salteadora, mas atualmente ela é chamada de Spoiler, e ela já foi uma Robin também no passado, só que depois ela voltou a ser Spoiler, e o Tim Drake de fato namorou com ela durante muito tempo. E as pessoas estão usando isso como cartada, sabe? Tem um cara que fez um vídeo revoltadíssimo falando que não é possível que o Tim Drake seja bissexual, porque ele nunca deu sinais disso. Ele sempre namorou a Stephanie Brown, porque a Stephanie Brown é isso. Meu querido, que se f*** seu argumento. Sério. Isso não é um argumento plausível, a começar pelo fato de que uma pessoa bissexual ter uma relação passada ou presente com uma mulher não muda o fato dela ser bissexual e vice-versa, sabe? Ela pode estar namorando com um homem e ainda gostar de mulheres. E isso não quer dizer que em qualquer momento da vida dessa pessoa ela vai terminar com esse homem pra ficar com uma mulher. E o contrário também acontece. Então, assim, a bissexualidade do Tim foi muito entendida como uma forma de invalidar um relacionamento passado dele com uma mulher, sabe? E essas mesmas pessoas querem dar carteirada de que são leitoras de quadrinhos há 40, 50 anos e não se deram ao trabalho de ler uma edição com uma história curta para entender o contexto e entender o que se passa ali. É uma desculpa muito complicada, é uma desculpa esfarrapada e é uma desculpa que você só comprova que você não entende nada do mundo ao seu redor, porque quadrinhos refletem o mundo real. Toda obra de arte reflete o mundo real e quadrinho não é diferente. A gente fala que quadrinho é a nona arte, né? Não oficialmente ela é a nona arte, não deixa de ser uma obra de arte, e não é diferente. A gente acontece, como no mundo real acontece de pessoas, depois de muito tempo de vida,
entender-se de maneira diferente. Nesses últimos meses, agora de quarentena, muita gente que eu conheço começou a se entender como pessoa trans. E isso depois de 20, 25, 30 anos de vida. Isso é normal. E cabe a nós só respeitar, sabe? E é curioso porque um dos argumentos que o rapazinho que falou que ele namorou Stephanie Brown durante muitos anos e que ele não poderia ser bissexual por isso, é porque ele falou que o Tim Drake tem 30 anos de história. No universo do Batman ele ainda é um jovem, digamos que ele esteja, sei lá, 18, 20 anos. Mas o Tim Drake foi criado lá nos anos 90, então ele tem 30 anos de história. Eu me entendi bissexual depois dos 30. Então eu sou um homem bissexual e, assim... o cara falar isso e eu ouvir isso é só mais uma prova que ele não entende nada. Não entende nem de seres humanos e não entende nem de quadrinhos. Principalmente quadrinhos que sempre foram, apesar da gente ter tido esse passado onde minorias não eram representadas, onde pessoas oprimidas não eram tão bem representadas e tal, quadrinhos sempre foram sobre coisas justas, né? Coisas positivas, luta do bem contra o mal na maioria das vezes, sabe? O Stan Lee, apesar de ter várias ressalvas com ele falou lá atrás que ele criou o Homem-Aranha porque o Homem-Aranha usa máscara e qualquer pessoa poderia ser o Homem-Aranha debaixo daquela máscara. E, cara, isso, sei lá, nos anos 60, por aí, isso é uma coisa muito surreal de você entender que nos anos 60 alguém chegou a ter esse pensamento, sabe? Numa época onde nos Estados Unidos ser negro podia ser extremamente perigoso. Ainda é, né, hoje em dia, mas antigamente era bem pior, ao ponto de ter segregação oficial, né? Você, tinha espaço reservado para negros, pessoas negras dentro de ônibus. E lá atrás o cara chegou a pensar nisso, de que, cara, o Homem-Aranha pode ser um jovem negro do Brooklyn, pode ser uma moça da Europa, qualquer coisa do tipo. E pra chegar hoje em dia e falar que, nossa, os quadrinhos estão destruindo o que é a moral e os bons costumes. Foi a mesma lenga-lenga quando o Homem de Gelo revelou ser gay, há alguns anos atrás, na Marvel, e muita gente falou a mesma coisa, que estão transformando um personagem que foi hétero durante muito tempo em gay, e vale a mesma coisa que eu falei do Tim Drake aqui, sabe? As pessoas podem se entender de maneira diferente depois de uns anos, então essa desculpa de estão transformando o personagem no que ele nunca foi, não é válida. E, curiosamente, o Homem de Gelo teve uma galera que chegou até a encontrar pequenas referências, né, nos quadrinhos dos anos 60, dele se interessando mais por personagens masculinos do que personagens femininos, o que é bem curioso. Mas é isso, sabe? É isso que eu queria falar. Esse vídeo ficou até um pouquinho grande demais, então o meu recado é o seguinte pra essa galera: não tem o que falar, vocês só tem que aceitar, sabe? E essa desculpinha de que quadrinhos não estão vendendo mais não cola, porque já foi desmentido. E é isso, o mundo vai ser cada vez mais assim, o mundo vai ser cada vez mais inclusivo, com toda certeza eu quero acreditar nisso, e os quadrinhos, assim como qualquer arte, vão refletir cada vez mais o mundo, tá? Você querendo ou não querendo. Vão ter novos personagens que são LGBT, sabe? Personagens negros, personagens femininas, protagonistas. E vão ter, o Tim Drake não foi o último, tá? Isso vai acontecer com mais gente no futuro, muito provavelmente, e vão ter personagens que, depois de um tempo, vão acabar se descobrindo, de alguma forma, em outro tipo de sexualidade, que não aquela que a gente já conhecia antes. Então, se prepara, que o Tim Drake não foi o primeiro e não será o último. Esse vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham curtido. Desculpa aí ter sido muito grande, espero que eu tenha me feito entender. E eu espero sinceramente que esses nerd boomer, sei lá, procurem outro hobby, porque quadrinhos, o espaço pra eles vai acabar, com toda certeza. Valeu, pessoal, até a próxima.